Este vídeo serve para falarmos de criptografia clássica. Vamos introduzir a criptografia de chave privada, ou seja, criptografia simétrica. É menos segura, porque pode perder-se a chave, é preciso bastante chaves, ou seja, é chave única para cada dois indivíduos que comuniquem, mas torna-se mais rápida do que a criptografia assimétrica, que vamos falar posteriormente. Embora tenha falado de métodos que se aproximem à criptografia e que muitas vezes possam ser confundidos com criptografia, no caso das tábuas na Babilónia, que apareceram, ou alguns caracteres diferentes no Egito, ou seja, hieroglifos com formatos distintos, não se pode entender como criptografia. Ou seja, a primeira vez que se pode, ou seja, o primeiro método que se pode entender como criptografia é a cítala espartana, que é cerca do século V antes de Cristo. Consiste num bastão que se chama bastão de Licurgo, que tem é formado por várias partes, ou seja, pode ser em hexágono, octágono, tem várias faces. Depois enrola-se uma fita e escreve-se a mensagem e no final tira-se a fita. É enviada para um destinatário. Só que o destinatário tem um bastão igual àquele que foi escrita a mensagem. Porque com o mesmo bastão, a fita que tem o mesmo comprimento, logo a mensagem consegue-se ler a mensagem escrita na horizontal. Quando a fita vai na vertical, não se percebe o texto. Quando no destinatário ele enrola a fita, consegue ver a mensagem que foi escrita antes. Se nós tivermos três posições, três caracteres, duas posições, temos 6 posições. Se for 10 caracteres, temos 3.628.800 possibilidades. No caso do Kama Sutra, que é cerca de século IV antes de Cristo, aparece na Índia, cerca do século IV antes de Cristo, o Kama Sutra é um livro que baseado em manuscritos, que fala de vários temas, em que um dos temas é a criptografia, que é das 64 artes que eles que lá descrevem que a mulher deve ter, ou seja, saber música, saber cozinhar, saber massajar, etc. Tem a posição que, ou seja, a arte 45 tem a ver com o tipo de comunicação, ou seja, conseguir encriptar texto. Funciona da seguinte forma. O alfabeto é dividido em duas partes, podendo ser gerado aleatoriamente metade do alfabeto para a parte superior e gerado aleatoriamente para a parte do restante alfabeto para a parte inferior. Por exemplo, se nós quisermos escrever a palavra Anacleto.
Ou seja, Anacleto, se nós formos ver a posição do A vai dar J. Portanto, ou seja, aqui vai ser J, aqui vai ser W, aqui vai ser J, E, Y, C, R, K. Podemos confirmar aqui como está correto. Ou seja, como o alfabeto português tem 26 caracteres, o número de possibilidades é 26 fatorial, ou seja, começa a tornar-se complicado decifrar um texto com esta característica, a não ser que alguém descubra o alfabeto, da forma como ele está disposto. Entre dois utilizadores é necessário uma chave. Se formos entre três utilizadores é necessário três chaves, porque se for o utilizador ABC, há uma entre o AB, outra entre o BC e outra o AC, etc. Se for 4, são 6 chaves, etc. Como a população mundial tem cerca de 6 mil milhões de indivíduos, o número de chaves é colossal. Outra cifra é a cifra de Políbio, que é atribuída ao escritor grego Políbios, que ele viveu entre 203 a 120 a.C. e inventou este sistema criptográfico. Ou seja, eu tenho, por exemplo, Ana. Ana está atribuído a um A e a outro A. O A era substituído por A. N era atribuído CC e depois o A AA, ou seja, Ana era AA, CC AA. Vamos para a nossa famosa palavra que é o Anacleto. Como é que seria o Anacleto no Políbio? Seria no caso do Políbio, Anacleto seria AA, CC, AA, AC, CA, DD, CD. Portanto, bastava olhar para aqui, escrever no papel baseando-se nesta tabela. Há outra forma do Políbio usando números, em que Anacleto seria 1, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 3, 4. Depois, vamos para a cifra de César. A cifra de César, estamos a falar entre 100 a 44 a.C., em que César necessitava de comunicar com os seus generais e baseou-se num sistema de criptografia que aparentemente foi criado por um filósofo ou um matemático grego. Alguns anos antes de César a utilizar. Neste caso, no caso de César, há um incremento de 3 caracteres, ou seja, o A é transformado em D, o B em E, o C em F, o D em G, etc. O X será A, o Y B e o Z C. Como é que nós escrevíamos aqui Anacleto? Anacleto, o A era para o D, o N para Q,
A para D, o C para F, o L para o T para W e o O para R. Também se pode usar em sistema numérico, em que nós vamos somar 3. O A é 00, o B é 01, o C é 02, ou seja, o A soma-se 3 e temos o D. Ou seja, para codificar a nossa cifra, o C de x igual a x mais 3 modo 26. E porquê modo 26? Porque nós podemos ter na soma, quando nós temos o z, o x, y, z, vai dar acima de 26. Portanto, o x vai dar 26, 26 modo 26 é 0, que neste caso é o A. O y é 27, módulo 26 é 1, ou seja, o resto. O módulo é o resto da divisão. Quando nós vamos descodificar, transformar o texto codificado em texto normal, o que nós vamos fazer é subtrair 3 unidades. Ou seja, quando temos D, vamos andar 3 para a direita, vai ser 0, que vai ser o A. Então, o que nós temos, no caso de César, temos 3, então podemos fazer com qualquer N. Sim. Tendo em conta qualquer alfabeto, podemos usar um K qualquer, um avanço qualquer, no caso do codificar, e um menos K no caso de codificar. Então, nós tínhamos, para a codificação, tínhamos C de x igual a x mais k mod n. No caso do alfabeto português, era mod 26. O K tinha que ser entre 1 e 25. Portanto, temos 26 caracteres, 26 fatorial, alfabetos cifrados possíveis. Também podemos criar outras cifras, e uma das cifras é se olharem para o teclado do computador, é nada mais, nada menos que esta. O A vai ser o Q, o B vai ser o W, o D vai ser R, o C é D, R, E, T, etc. QWERTY é os teclados. Não existe só o QWERTY. Há outras possibilidades. Há a possibilidade, por exemplo, nós criarmos uma cifra. E eu queria a chamada cifra António. Ou seja, primeiro escrevo-se cifra. Depois, o A já está já está na palavra cifra, então o que vem a seguir ao A no António é o N. N, T, tanto o N como o T não está para trás, O também não está, e agora o N já está aqui, I está no cifra, e O já está aqui. Portanto, eu a seguir ao P, ou ao venho P, P que é R. R já está aqui no cifra, S não está, e assim sucessivamente. Até nós chegarmos ao Z. Depois voltamos para o início do alfabeto, o A já está, portanto o B, o C já está, vamos para o D, o E não está, G, o F já está, etc. E aqui nós podíamos, por exemplo, se fôssemos a escrever na Cleto, é C, W, C, F, U,
é X. Portanto, continuando, temos lá abaixo hebraico, que ele divide o alfabeto a meio, e então o oposto do A é o Z, do B é o Y, do C é o X, etc. E então começamos no A, B, C, D, E, até K, L, M, N, O, P, Q, ou podemos usar o inverso. No caso, se nós quiséssemos escrever Anacleto, tínhamos Z, M, Z, X, O, B, G, C. Portanto, continuando, durante a época medieval, a Europa fechou-se um pouco ao resto do mundo, devido às invasões vikings e as lutas entre povos. Então, todo o conhecimento passa para a Índia, ou seja, um novo conhecimento aparece na Índia, nos países árabes, etc. E aparece num dos países árabes, o Al-Kindi, que é um dos matemáticos mais célebres da altura, embora existiam outros génios, mas nós falamos sempre do que relação com esta área. Ele viveu entre 801 e 863 depois de Cristo. Ele escreveu cerca de 300 livros de medicina, matemática, linguística, música, etc. E há um que ainda está no arquivo em Istambul, sobre o deciframento de mensagens encriptadas. Como é que ele resolvia? Ele ia em função dos caracteres mais frequentes e palavras mais frequentes. Vamos só falar nos caracteres mais frequentes, ou seja, esta frequência tem a ver com a língua portuguesa. O A aparece 14,63% das vezes, o E 12,57% das vezes, o O 10%, etc. Se nós fôssemos a ver aqui as nossas palavras que temos, que revemos anteriormente, tínhamos o J a repetir muitas vezes. Portanto, este J tinha uma elevada probabilidade de ser A, E ou O. Portanto, e nós, o mesmo A. Depois, não havia mais nenhum que se repetia, podíamos ir tentando com outro tipo de caracteres mais frequentes. Ou seja, se nós formos a ver, o N tem 5,05, portanto, chegar ao N não era muito difícil. E depois acabávamos por chegar à palavra final. Se nós formos a um resumo daquela tabela, temos as vogais ocupam 49% de um texto. O A e o E ocupam 27,20%. As letras com alta frequência representam 63,50%. As consoantes mais frequentes, que é o S, R, N, D, cerca de 24,38%. As 6 letras menos frequentes são o W, o J, o Z, Y e K e o X, que é pouco mais de 1. Depois, já no Renascimento, começa a aparecer
novos cientistas, novos investigadores e, como tal, começa a aparecer criptografia. Então, aparece a homofónica, a regra homofónica em que tenho em conta que as letras mais frequentes, ou seja, o A aparece não sei quantas vezes, portanto, o E aparece também. Então, quando aparece o primeiro A, atribuímos G. Quando aparece o segundo A, atribuímos B. Quando aparece o primeiro E, atribuímos um coraçãozinho. Quando aparece o segundo E, atribuímos um F. O mesmo caso no I e no O. Porque são muito frequentes. Então, se nós fôssemos a escrever Anacleto, como é que ficaria? Ficaria o A passa a G, o N passa a L, o segundo A passa a B, o C passa a X, o L passa a paus, ao trevo, o E passa ao coração, o T passa a D e o O passa a Z. Agora temos a monoalfabéticas, em que estamos já a falar a volta de 1400, 1500, em que nós temos o alfabeto original e depois o nosso transformado. Neste caso, se nós fôssemos a escrever Anacleto, neste tipo era muito fácil, que era A era o H, o N era o E, o A era o H, portanto era H, E, H, J, L, Y, A, U. Agora, se nós tivermos o alfabético, que neste caso atribui-se a Alberti, em que o que ele tenta é eliminar todos os alfabetos, todos os caracteres frequentes. Então, quando aparece o primeiro A, é F. Quando aparece o segundo, é H. Quando aparece o primeiro B, é R. Quando aparece o segundo, é T. Portanto, se nós fôssemos escrever Anacleto, neste caso ficava F, o G, o N, E, H, depois J, depois L, Y, A, U. Portanto, se nós formos a ver em relação ao que está aqui. Se nós avançarmos mais um tempo, e este aparece cerca de 1530 por o abade Titânios, que inclusive ele é considerado o pai da criptografia moderna. E ele dizia que reforçar a criptografia com códigos. Ou seja, Flandres, ele punha, por exemplo, é um dos exemplos, Flandres era um sinal mais dentro de uma rodinha. O rei de França, um X, etc. Imaginem o seguinte, para escrevermos algo com este tipo, nós precisávamos de inúmeros caracteres, inúmeros códigos. Ou seja, tínhamos que escrever um manual. E se o manual fosse apanhado pelo inimigo, o inimigo sabia os nossos códigos, portanto as mensagens deixavam de ser secretas, enquanto a parte da criptografia havia quem conseguisse decifrar, mas levava anos. Por exemplo, capturar o rei de França e atravessar a Sena era 13, que é capturar o rei de França, ou capturar o X
dentro da rodinha era o rei de França, o WD era atravessar e o N, este N era o C. Portanto, a seguir vem a tabela de Vigenère, que tem a ver com, com um matemático, penso que Vigenère é um matemático francês, do século, volta de século XVI, mais ou menos. É baseada na cifra de César, ou seja, ele dá aquela tabela em função de avanços. Embora ela é atribuída a Vigenère, há pessoas que defendem que ela é de Alberti. Um exemplo. Aqui, e nesta Vigenère, é a primeira que trabalha com uma chave. Um exemplo é, vamos usar o nosso Anacleto, o nosso famoso ou seja, Anacleto. Embora eu estou a escrever só uma palavra, nós podemos escrever um texto completo. Só que tínhamos de retirar todos os espaços e depois converter caractere a caractere. Portanto, aqui nós depois tínhamos que... Aqui era o nosso texto. Texto original. Aqui, chave. Pode ser Osiris. Osiris. Portanto, precisamos de... ainda tem o teu op. Tínhamos OS. Então, AO. Vamos à nossa tabelinha e vamos cruzar o A com o O. Vai dar O. Ou se nós formos neste caso era simplesmente A com O é O. NS. NS. NS é a mesma coisa que SN no caso da nossa tabela. N e vamos procurar o S da F. Portanto, da ou seja, F. A seguir dá I, dá T, T, W, H, H, G. Isto é, o termo está mal naquela posição. Portanto, OSI é o I, depois é o TEM, TEM, W, HV. Para confirmar, podem usar a tabela e fazer a confirmação. Tenho outro exemplo aqui que podem seguir. A seguir temos a cifra de Gronsfeld. É muito parecida com a de Vigenère, só que usa códigos. A nossa chave vai ser o número gerado aleatoriamente, com quantos caracteres que nós quisermos. Então, imaginem nós chegarmos à mesma, à nossa célere palavra, Anacleto. O nosso vai ser 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Então, A3 é H,
N2ES, D, J, Q, H, A, T. E isso podem confirmar 3A, 3A, H. N2, 2N, 2N, ou seja, vamos ao N e descemos 2 e é o S, etc. Um exemplo. Agora vamos para a cifra de Playfair. Esta cifra é diferente das outras todas. Primeiro de tudo, ela começa por uma palavra-chave, que neste caso vai ser Cairo. A primeira linha foi criada de 5, a palavra é Cairo. Depois eu vou preencher os outros caracteres. Então, no caso da minha célebre palavra Anacleto, eu tenho A, N, A, C, L, E, T, O. Porquê é que eu filtrei 2 a 2? Porque a ideia é criar anagramas, 2 a 2. E é nestes 2 a 2 que nós vamos resolver. Então, como funciona? Dividir as letras em pares anagramas. As duas letras de todos os anagramas devem ser diferentes. Inserir X quando é necessário para quebrar a igualdade de caracteres. Se tivesse AA, tinha que se pôr um X no meio. Por exemplo, temos isto e a palavra-chave é Cairo. Portanto, como tem 2 T's, nós temos que pôr no primeiro T X. Então fica ISTXTU. Agora temos IS. O I e o S estão na mesma coluna. Então a regra diz-nos que se estiver na mesma coluna, avançamos um. Portanto, o I vai passar a E e o S vai passar a X. Se estiver na mesma linha, anda para a frente. Por exemplo, no caso do TX, nos primeiros TX. Então TX temos aqui o X, tem o T. Não está na mesma. Então o que é que nós vamos fazer? Vai ficar, vamos projetar na mesma linha. Então vai ficar Y, S. E depois o TU, o último TU, tem que andar para a frente, o T passa a U e o U passa a P. E é o que nós temos aqui. Por exemplo, vamos à nossa célebre palavra Anacleto. Anacleto. Portanto, vai ficar A-N. A-C-L-E-T-O. Portanto, A-N. A-N. Estão em linhas distintas. Portanto, o A vai passar a O e o N vai passar a J. Certo? Aqui vai ficar O-J. No mesmo caso, no TO vai ficar o mesmo método é o R. Agora temos AC e LE. Portanto, podemos ver o TO, TO. Também está em linha, não é da mesma linha, da mesma coluna. Agora, AC.
AC está na mesma linha. O A passa aí e o C passa A. Portanto, vai ficar I, A. E o L e E. O L é. O L é a mesma coisa. O L passa a S e o E passa a L.